Tudo bom, gente, isso aí eu acho até muito bonito, mas, no entanto, nada mais equivocado do que isso, porque a palavra de Deus, ela está dizendo, e é exatamente o oposto disso que tudo que eu acabei de falar com vocês. Essas nossas atitudes, essas nossas tendências para participarmos ou não da ceia do Senhor, o que Paulo está falando aqui, eu vou tentar mostrar isso para você, é exatamente o oposto, porque o autoexame não é um caminho para a identificação das nossas virtudes ou das nossas dignidades, se vem ou não nos dar condições para participarmos, sim ou não, da celebração da ceia do Senhor. É totalmente o contrário disso. Nem eu nem você temos virtudes, dignidades, olhando com os olhos bem abertos. Se eu for olhar para mim e você olhar para você, encontrar virtude e dignidade para participar da ceia do Senhor, até porque não é possível, de forma alguma, que um ser humano se aproxime-se de Deus e encontre em si mesmo virtudes. É impossível. Eu não posso olhar diante do espelho e ver aquela imagem refletida, alguém tentar encontrar naquele alguém ali virtudes, dignidades. Quando eu procuro fazer essa visão, esse olhar, esse direcionamento com os olhos de Deus, não posso, é impossível isso. Aliás, é possível sim. É possível quando a gente se trata de um crente chamado crente fariseu. Aí eu me lembrei do Gerson com Daniel, né, irmão Daniel. O Gerson tinha mania de brincar com a gente, né, meu irmão? Aí fariseu, como é que é? A gente brincava muito disso, né, no futebol. Nossa, joga essa bola aí, ô fariseu. Mas o crente, mas o irmão Daniel não é crente fariseu não, pelo amor de Deus, né? Mas o crente fariseu é um crente, isso é possível para o crente fariseu. Aquele crente que quando chega diante de Deus, né? Aí ele diz para Deus, graças te dou, porque não sou como estes que se levantam antes de ser ministrado a ceia. Graças a Deus, porque eu não sou como esse cidadão que está aqui sentado do meu lado, que eu não orei para olhar a vida dele, eu percebi que ele não pegou o pão, e se ele não pegou o pão, é porque a vida dele está cheia de pecado, então eu dou graças a Deus, porque eu não sou igual a esse irmão que está aqui sentado ao meu lado. O crente fariseu é aquele tipo de crente que fala assim, olha, graças a Deus, Senhor, graças a Deus, que eu sou membro da Igreja Batista de Rancho Novo, mas não tenho a quantidade de pecados que aquela gente ali tem. Esse é o crente fariseu. Irmãos, na verdade, a nossa avaliação diante dessa mesa deve ser aquilo que Davi falou, e isso deve ficar no meu coração, no teu coração, quando ele vai dizer, sonda-me, ó Deus, e vê se há algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, porque essa busca não é uma busca para as minhas virtudes, muito ao contrário, essa busca é um ato corajoso de eu ir ao encontro às minhas trevas essas que habitam dentro do meu coração. Nesse examine-se a si mesmo, nós vamos ao encontro do nosso pecado. E todo aquele que vai ao encontro de Deus e se enxerga a si mesmo com os olhos de Deus, iluminados por essa santidade de Deus, a gente tem medo. A gente não consegue ficar nem de pé diante da santidade de Deus. Manoá, por exemplo, você conhece bem a palavra de Deus. Manoá foi o pai de Sansão. Em um dado momento, ele começou a gritar, dizer, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. E a esposa de Manoá, preocupada, por que nós vamos morrer? Porque nós acabamos de ver a glória de Deus. Isso me faz lembrar Isaías, quando ele escreve a sua profecia. Naquele momento rico, maravilhoso, que ele está ali no templo, e o templo se enche do que? Diz o texto, se enche da presença da glória de Deus. E aí, imediatamente, Isaías, o grande profeta, quando ele vê isso, quando ele percebe isso, ele vai dizer, ai de mim,
que vou perecer, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. E aí eu acho interessante a expressão de Isaías, porque ele não só vê os seus pecados, como vê o pecado de todos que estavam reunidos naquele santuário. E isso deve refletir na minha vida hoje, na tua vida também, esta manhã. Me lembro de Pedro, quando ele está diante de Jesus, e ele percebe que aquele homem era a própria imagem, a presença do Deus vivo. Ele diz: aparta de mim, fuja de mim, some da minha presença. E por que ele disse isso? Porque ele estava presenciando a presença de Jesus como Filho de Deus. E diz o texto que ele cai de joelhos dentro do barco e começa a chorar. Esse também é o ensino de Jesus na parábola do fariseu religioso, legalista, moralista, ritualista, se confrontando com um homem que era um cobrador de impostos, que era algo muito vigente naquela época. E aí você vai ver a diferença dos dois. O cobrador, o homem pecador, diz o texto sagrado que ele nem ousava olhar para os céus. De cabeça baixa, ele batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Enquanto que o fariseu era a própria presença de Deus na terra, né? Então, quando nós estamos na presença de Deus, nós estamos tomando a consciência do nosso pecado. E essa autoavaliação aqui do apóstolo Paulo, a gente vê na palavra de Deus, é uma advertência, que nós venhamos nos aproximar da mesa ciente dos horrores que aconteceram para que hoje nós estivéssemos diante dessa mesa. Por que foi necessário, gente, Jesus Cristo morrer? Por que esse horror do sangue de um homem justo para morrer pelos injustos? É isso que Paulo está nos chamando a atenção nesta manhã. Por que essas coisas aconteceram? A resposta é simples, queridos, foi tão somente para nos oferecer o perdão. Quando Jesus morre naquela cruz, foi simplesmente para dizer: o mal não está mais com vocês. Eu assumi isso para mim. Eu preciso refletir isso, eu preciso ter consciência disso. E aí, quando nós fazemos essa autoavaliação de uma forma sincera, nós aprendemos que quanto menor for a nossa consciência de pecado, menos nós vamos dar valor à pessoa de Jesus Cristo. Presta bem atenção nisso. Quanto mais você vai dizendo para todo mundo que não é um pecador, menos se faz a necessidade de Jesus Cristo na tua vida. Você consegue viver sem Jesus Cristo na tua vida? Esse texto me ensina que quanto maior for esse meu senso de virtudes, de dignidades, quando eu me olho diante do espelho, menos eu preciso da presença do Redentor no meu coração. Aqueles que se aproximam de Deus e enxergam-se a si mesmo, ou apenas as suas virtudes, é alguém que está completamente fora do tema profético desta igreja. Quem não consegue enxergar os seus erros, os seus pecados, diante da santidade de Deus, ele não sabe o que é santidade de Deus. Por isso que Deus colocou isso no meu coração, o ano profético da santificação. Agora, o problema é que, diante disso tudo, é que eu entendo que nós temos uma dificuldade muito grande de decifrar. Nós temos uma visão muito superficial do que seja pecado. É por isso que muitas vezes nós incorremos nesses erros. E na maioria das vezes, aquilo que nós vemos como pecado na vida do nosso semelhante, nós não vemos na nossa própria vida. Você já reparou isso? Por exemplo, quem de nós consideraria
impedimento para participar da ceia, conforme nós estamos hoje? Quanto das nossas irmãs, queridas, amadas, belas, considerariam pecado o fato de ter chegado hoje no seu quarto, abrindo as portas do seu duplex e olhasse assim: hoje eu não vou na igreja porque eu não tenho uma roupa nova? Quantos irmãos, homens, mulheres, considerariam pecado um comentário indevido, um comentário malicioso a respeito de outro alguém, a ponto de não participar da ceia do Senhor hoje? Quantos que, me desculpem, abusam da mesa, consideraria pecado o que falou ontem mesmo, né? Rapaz, ontem eu fui numa festa, comi tanto, mas comi tanto, que não vai dar nem para comer o pãozinho e beber o cálicezinho na ceia amanhã. Você consideraria a tua gula, como pecado? Talvez nós disséssemos do ato de falar mentiras como um impedimento, sim, como um impedimento para participarmos da ceia do Senhor, mas quantos se considerariam pecado falar a verdade? Opa, que história é essa, pastor? Não, é porque tem gente que é assim, né? Tem gente que faz questão de dizer: eu só falo a verdade, sempre a verdade, doa quem doer. Eu não sou hipócrita. Não, eu acredito que você não é hipócrita, mas eu acredito que você é um grosso. Porque muitas vezes você quer falar a verdade, somente a verdade, para machucar o teu irmão, para criar um sentimento de inferioridade no teu irmão. Porque muitas vezes nós se achamos os donos da verdade, mas não trabalhamos na sensibilidade do nosso semelhante. A bem da verdade, nós estamos machucando o nosso irmão. Porque muitas vezes tem pessoas, porque se acham honestas, se acham no direito de desprezar, menosprezar o seu semelhante. Eu aprendi isso com meu pai. Existem verdades que muitas vezes devem ser caladas e veladas. Guarda bem isso. Por quê, pastor? Em respeito ao nosso semelhante. Há verdades que devem ser bem ditas, na hora certa, do jeito certo, para a pessoa certa, pela motivação certa. Repita comigo. Verdades benditas acontecem na hora certa, do jeito certo, para a pessoa certa e pela motivação certa. Talvez nós disséssemos assim: você não pode de forma alguma participar da ceia do Senhor, porque você tem mágoa no teu coração, você está com o coração cheio de ressentimentos, você é uma pessoa que demonstra ter ódio no seu coração, e você desse jeito não pode se aproximar da ceia do Senhor. Pois é, mas quantos de nós responderíamos da mesma forma se estivéssemos diante de uma pessoa boazinha? Talvez diríamos assim: você é bom demais, você é um banana, você não consegue guardar rancor de ninguém, as pessoas estão pisando em você e você não responde, você parece que não está existindo, que você não vive, você tem que reagir. Quantos de nós consideraríamos isso pecado? O bonzinho e o mal? Talvez disséssemos das pessoas que gostam de dinheiro:
Ah, você não pode se aproximar da ceia do Senhor. Você gosta demais de dinheiro. E, aliás, quem que não gosta de dinheiro? Eu gosto. Eu gosto. Você gosta? Se você não gosta, você é bobo. Agora, o grande problema é que tem pessoas que se deixam o quê? Escravizar pelo dinheiro. Ah, você é escravo do dinheiro. Você não serve a Deus, você serve a Mamon. Então você também não pode participar da ceia do Senhor. E o que diríamos daqueles que fazem o desdém com o dinheiro? Ah, você, faça-me um favor, você tem que dar um jeito na tua vida. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Você está aí de bem, tudo legal contigo, porque teu pai está bancando você, tua mãe está bancando você, tua avó está bancando você. Mas um dia isso vai acabar, e aí como é que vai ser da tua vida? Então você não pode se aproximar da ceia do Senhor. Quantos de nós consideraríamos isso como um pecado? Talvez dissesse, ah, você fuma, né? Você fuma. Ué, como é que você sabe? Eu estou sentindo pelo teu hálito que você fuma. O cheiro do cigarro na tua roupa. Oh, você é viciado, você não pode participar da ceia do Senhor. E quantos de nós, ou o que diríamos nós, das pessoas que hoje são escravos do celular? Pessoas que estão vivendo num mundo completamente à parte. Gente que está dentro de casa, que não se comunica com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os filhos, e ao mesmo tempo está se comunicando com o universo. Eu acho interessante isso, gente. A pessoa está aqui do meu lado, e olha, quer ver eu ficar chateado, é isso. Estou conversando com a pessoa, hã? Não, o que você falou? Não dá para falar comigo? Não, é que eu estou focalizado aqui, eu estou falando só com o pessoal que está na rede. Rede diabólica. Diabólica. Esse é o tipo de rede que está acabando com o convívio da pessoa ao lado. O que diríamos dos nossos irmãos que tem lá o seu time de coração? Ah, você não pode se aproximar dessa mesa. Mas por que, meu irmão? Não, Jesus deixou de ser o centro das suas atenções. Jesus já não é mais uma constelação do universo, porque você só adora a estrela solitária. Coitada da estrela solitária. A cruz de Jesus Cristo você trocou, agora é a cruz de Malta. Você trocou o óleo de peroba por pó de arroz. Mas você também, que torce para o Flamengo, não vem com essa história de querer dizer, não, pastor, Jesus Cristo era Flamengo. Por quê? A Bíblia diz que ele era o homem das multidões. Não vem com essa não, gente. Não, você não pode se aproximar da mesa do Senhor, porque você está trocando. O Senhor, ele já não é o centro das suas atenções, mas sim o teu time. Talvez a gente dissesse de pessoas que estão adorando a Deus de uma forma tão intensa, e diríamos para essas pessoas: você não pode se aproximar da mesa do Senhor, porque você se tornou um fanático. Você está querendo demonstrar que é mais santo do que os santos dessa igreja. Então você não pode se aproximar desta mesa. Então, queridos, o que eu quero que você entenda é que o nosso conceito de pecado, ele é muito superficial. A gente acha que porque não pecou, porque não matou, porque não roubou, que não adulterou, esses são os principais, está tudo bem. Pois é.
Talvez você nunca matou ninguém, mas quem sabe você matou os sentimentos de uma pessoa com palavras de acusações. Tem gente que tem uma facilidade de acusar a vida dos outros e nem percebe que com as suas acusações ele está matando os sentimentos de pessoas. É aquele tipo de crente que demonstra ser um crente bonzinho por fora, mas por dentro ele tem um espírito vingador, destruidor. Eu conheço pessoas que falam isso. Ele não, como é que se fala, gíria? Ele não espera por esperar. Não é isso? Como é que é? Como é que é? Pastor, eu nunca roubei. Eu sei. Você nunca roubou dinheiro de ninguém. Mas muitas vezes está roubando o Senhor na entrega dos seus dízimos, das suas ofertas. Aquele tipo de crente que fala assim: o que eu vou dar é o que sobrar. Sobrou, eu dou. Se não sobrar, eu não dou. Nunca adulterei, pastor. Eu acredito que talvez você nunca tenha adulterado. Mas quem sabe você está esperando a família toda dormir, seja lá quem for, para ir lá na sua televisão, entrar nos sites ou nos canais que passam filmes pornográficos durante toda a madrugada. Você, por fora, é um santo, mas por dentro você é um escravo da lascívia. E tem aquele tipo de pessoa que não tem nem coragem de pecar. Tem nem coragem de pecar. Ele não tem coragem, não é mais por causa da santidade, não é isso não. É porque ele não tem coragem de assumir as suas neuras. Ele não tem coragem de assumir a escuridão que tem dentro de si. Aquele tipo de pessoa que está com a vida toda cheia de pecado, mas o jargão dele é aquele: quem não tiver pecado, que atire então a primeira pedra. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você: quem é que vai tomar ceia hoje? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer agora? Por aí. É por aí. Eu quero encerrar então aqui a minha palavra. Esse autoexaminar-se a si mesmo, como Paulo está falando aqui, não é para você se examinar e dizer assim: hoje eu estou em condições de participar da ceia do Senhor. Hoje eu estou gabarito. Não é isso. Esse examinar-se, como Paulo está dizendo aqui, é eu e você tomarmos consciência das dimensões, das escuridões de pecados que tem dentro de mim, que vou ministrar daqui a pouquinho essa ceia, e dentro de você, que vai ser ministrado por esta ceia. Uma vez que a gente toma consciência dessas dimensões da escuridão e do pecado que em nós habita, é a partir daí que vai entrar essa reflexão linda do apóstolo Paulo. É que vai entrar aquilo que ele diz de discernir o corpo de Cristo. Repete comigo: discernir o corpo de Cristo. O que não é, gente, discernir o corpo do sangue do Senhor? É eu mergulhar na imensidão da escuridão da minha alma, encontrar todos os meus pecados, me levantar e ir embora e não participar da ceia do Senhor. Isso é não discernir o corpo do Senhor. É você não se apropriar de um Cristo que está presente simbolicamente nos elementos desse cerimonial que nós vamos participar agora. Não discernir o corpo de Cristo é condenar-se na consciência
mas ao mesmo tempo tendo uma noção profunda de que alguém, e esse alguém se chama Jesus Cristo, assumiu diante de si, naquela cruz, toda essa escuridão dos meus pecados que a mim habitam e que eu habito na escuridão desse pecado. Isso é não discernir o corpo de Cristo. E é por isso que Paulo vai dizer então no versículo de número 32, quando porém somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. E aí você presta atenção que há 3 expressões aí terríveis: julgamento, disciplina e condenação. E aí a primeira leitura que eu faço, eu falo assim, opa, esse negócio aqui não tem coisa boa não, mas tem coisa boa sim. O que Paulo está falando aqui é algo maravilhoso, porque quando nós nos examinamos diante de Deus, num momento como esse, gente, presta bem atenção, o Espírito Santo está soprando sobre a minha vida, sobre a tua vida, uma visão real a respeito dessa mesa. O Espírito Santo está mostrando para mim e para você que eu não tenho que me condenar, porque alguém assumiu todas as minhas condenações para que eu e você pudéssemos estar livres hoje, nesta manhã, para participarmos desse banquete espiritual. Essa é a grande realidade. Esse auto-examinar-se. Eu não posso pensar que é para a minha condenação, se eu não discernir o corpo de Cristo. Mas se eu vou discernir o corpo de Cristo, eu vou me olhar diante do espelho e vejo que com os olhos de Deus, que eu estou vivendo numa escuridão, com os meus pecados, mas eu tenho um Redentor, eu tenho um Salvador, que já me liberou de todas essas condenações. Então, eu vou discernir e vou participar, eu vou aceitar. Por isso, há 3 erros prováveis num momento como esse. Primeiro, guarda bem isso, a arrogância do autoexame de dizer, não há pecados em mim. Isso é uma arrogância, isso é prepotência. Se alguém hoje está aqui dizendo isso, eu hoje não encontro nenhum erro na minha vida, a minha vida toda sempre foi pautada pela verdade, então eu posso sim, Pai. Isso é arrogância, é prepotência. Paulo fala a respeito disso. A segunda coisa é a displicência. É você pegar o pão e ficar assim, para o pastor. Displicência. É você pegar o pão, abrir a Bíblia, colocar o pão dentro da Bíblia, fechar a Bíblia, para terminar de passar o torpedo que você estava passando. Está pensando que eu não vejo? Não, eu vejo, daqui eu vejo. Daqui eu vejo tudo. Como a irmã Cristina fala, pastor, o senhor tem uma visão de águia? Tenho. Aqui eu tenho uma visão de águia, eu vejo tudo. Daqui eu vejo todo o comportamento de indisciplina, de displicência na vida de tanta gente aqui. E às vezes eu fico até assustado, não sei até por que a pessoa está aqui. De tão fora de si, tão desligado. Ele não quer prestar atenção em nada. Ele quer saber a hora que vai dizer amém, culto terminou e vai embora para casa. Isso está errado. E por último, a ignorância de examinar-se e se considerar indigno de participar da ceia do Senhor. Isso é uma ignorância, me perdoe a expressão. É dizer que a expressão máxima de quem nós estamos celebrando não se faz presente. É mais ou menos por aí. Agora, essa minha ignorância, ela cai por terra quando Paulo vai me dizer: examine-se, pois,
a si mesmo o homem, e depois o que ele vai dizer? E coma. E coma. Eu sou daquela época em que essas coisas não se falavam. Eu sou daquela época que quando alguém não pegava o pão ou o cálice, essa pessoa era acusada de estar em pecado. Quem acusa está errado e quem não participa está errado. Por isso que Deus colocou essa palavra no meu coração. Não estou dizendo que você atua com a vida de pecado, vou participar, não. Ah não, pastor, mas espera aí, Deus sabe que eu sou assim, tá tudo bem, Deus sabe que você é assim, mas meu filho, quando é que você vai tomar vergonha na cara e vai mudar? Quando? Será que você vai chegar diante de Deus dessa forma? Você não vai mudar? Tem que mudar. Então, irmãos, esse momento vai trazer para mim 4 considerações que eu queria que você repetisse e guardasse no seu coração. Esse é um momento de contrição. Repita comigo: contrição. Confissão. Rendição. Celebração. 4 coisas importantíssimas. Hoje eu fico muito triste, porque estou vendo pessoas que não estão mais chorando por causa dos seus pecados. Pessoas que assumiram os seus pecados como uma coisa muito natural. A celebração da ceia é um momento para nós mudarmos a nossa atitude. Então, esse é um momento para nós examinarmos e chorar. Esse é o momento de nós examinarmos a nós mesmos e confessar. Esse é o momento de nós examinarmos e nos render aos pés do Senhor. Esse é o momento de você também celebrar. Você, querido, está com vida. Você está presente na casa do Senhor. E Deus, através do corpo, do sangue simbolizado nesta mesa, Ele está dizendo que você pode participar, que você deve celebrar, porque essa celebração é para mim e para você. Essa celebração é para nós que já tivemos os nossos pecados, as nossas escuridões lavadas, purificadas pelo poder do sangue de Jesus. Será que eu posso ouvir um glória a Deus bem forte? É isso que Deus quer de mim e de você nesta manhã. Que esta manhã seja uma manhã então de contrição, de confissão, de rendição, de celebração. E que não haja ninguém aqui nesse santuário tão arrogante a ponto de dizer que sou melhor do que qualquer um que está aqui dentro. Que não tenha alguém com essa prepotência aqui dentro, mas que sejamos todos iguais diante do Senhor, sobre todo nome, que faz questão de ver em mim e em você essa igualdade. Antes de você orar, eu queria que você se colocasse de pé e abraçasse a pessoa que está ao seu lado e falasse assim: hoje, não é amanhã, é hoje, Deus nos concede essa oportunidade de sermos participantes do seu corpo e do seu sangue. Amém?